Nessa terra de doutores magníficos, reitores, levas a sério a comédia. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videorevisão de Sociologia da nossa escola em tempo integral Winston Churchill. Espero que vocês aproveitem e caso queiram um pouco mais de conteúdo, vocês podem encontrar na página que está sendo mostrada aí na tela de vocês, que é exatamente a página aula de Sociologia sobre o nosso conteúdo de Sociologia. Aqui vocês encontram alguns de nossos vídeos e conteúdos adicionais, além de algumas problematizações. Fiquem à vontade e vamos... Fala galera, beleza? Vamos aqui com a nossa revisão de quarto bimestre. Não deu muito tempo de fazer revisão durante o andamento das aulas e tudo mais. Aí eu vou tentar correr aqui com o que é importante para que vocês façam uma boa prova e a gente entre de férias e vá curtir esse verão do calor da bexiga, todo mundo feliz e aprovado, beleza? Então vamos para frente. Nossa revisão ela vai ser baseada, como vocês viram aí, no capítulo 13 e 14. O primeiro capítulo é o capítulo sobre cidadania, intitulado É de papel ou é para valer? Nesse capítulo, a gente foi aprender um pouco sobre o que é ser cidadão, só que a gente, para isso, fez um apanhado histórico, voltando lá para o que é o cidadão na Grécia e tudo mais. E nós percebemos que o ser cidadão é uma qualidade de pertencimento a um grupo social. E esse pertencimento acaba também nos oferecendo a possibilidade de usufruir do que tal sociedade oferece aos seus cidadãos. Por exemplo, o Estado Democrático Brasileiro, dentre outras coisas, oferece saúde, educação e segurança. Então, por isso, nós, quanto cidadãos, temos direito a procurar a polícia quando temos um problema de segurança, temos direito de procurar as unidades de saúde, caso a gente não tenha plano, etc. e tal. E estamos aqui todos cursando o ensino médio numa escola pública gratuita, ou seja, é oferecido também ao cidadão. Ser cidadão é participar e partilhar da sociedade. Eu já dei uma adiantada, né? O cidadão, a ideia de Polis grego é a ideia primeira do que seria cidadania, do que seria a questão do direito a ter direitos e tudo mais. Dentro desse ponto dos direitos a ter direitos, nós vimos que existem três principais direitos. São os sociais, civis e políticos. Não é isso? Direito social, o direito a usufruir do que a sociedade oferece, o direito de usar dos recursos sociais. O direito civil é o direito a pertencimento, especificamente, você ter direito à identidade, ter direito a crédito, ter direito a ir para o SPC, essas coisas todas. E o direito político é o direito à organização social e política, votar, ser votado, se agremiar politicamente e difundir os seus pensamentos. Enfim, esses são os direitos sociais, civis e políticos. A gente viu também que os direitos sociais eles evoluem ao longo do tempo, né? Lá na Grécia, os direitos eles já existiam, só que eles eram destinados a uma parcela específica da sociedade, que eram os indivíduos de propriedade e indivíduos de posse, digamos assim. Mas com o passar do tempo, nós fomos vendo que esses direitos evoluíram, até que vimos em sala de aula a questão do welfare state, que é o estado de bem-estar social. Ou seja, uma sociedade que se preocupa em oferecer aos indivíduos que a ela pertencem alguns direitos mínimos para uma sobrevivência digna, digamos assim. O que nós podemos ver aqui no Brasil como uma social-democracia também. O Estado ele não só conta com a participação dos indivíduos na promoção de direitos ou criação de direitos, como ela propicia esses espaços através de políticas públicas, dentre outros direitos de bem-estar, como é a nossa educação, a saúde e a segurança, certo? Principalmente esses aspectos do welfare state que vocês têm que prestar atenção. Para finalizar esse conteúdo, a gente viu a questão da direita e da esquerda, que são duas concepções políticas socioeconômicas. Direita, por exemplo, a direita é uma concepção sociopolítica que está ligada à liberdade de comercialização ou de comércio, promovendo a liberdade de mercado, de lucros e tudo mais. Enquanto que as políticas de esquerda são políticas que, em teoria, estão voltadas para a promoção social, estão voltadas principalmente para fazer com que os indivíduos da sociedade
sejam beneficiários de seus recursos. Só que a gente vê que, na verdade, no Brasil, a gente não vê uma perspectiva política amarrada dentro desses conceitos. O que nós vemos é que tanto a esquerda quanto a direita, eles estão mais numa perspectiva de centro, porque vivemos num país que os governos se dão por coalizão. São necessários que acordos ocorram para que a governabilidade possa acontecer. E quando acordos são firmados, significa que não está atendido nem isso nem aquilo. Na verdade, é um terceiro setor que se forma para que se atendam minimamente os anseios dos dois lados. Caso não tenham entendido, deixa um comentário aí que eu explico melhor isso, tá certo? Chegando então ao outro capítulo, o Estado sou eu. Nesse capítulo a gente entendeu um pouco mais sobre o que é que significa Estado sociologicamente falando, e aí, se eu não me engano, foi... Aí eu não lembro, foi alguém do segundo C que lembrou perfeitamente o que era o Estado. E o Estado, dentro da perspectiva sociológica, que não tem nada a ver com a geografia, ele é o conjunto de instituições ou forças políticas e sociais que compõem a nação, a ideia de nação. O Estado é a somatória dos poderes políticos de governo, as instituições, a qual gerem as lógicas políticas de uma região, de uma sociedade, certo? Essa é a ideia de Estado, governabilidade. Lembrando que governo e Estado são duas coisas distintas. Enquanto que o Estado é essa organização, esse conjunto de poderes, digamos assim, o governo, ele é o instrumento transitório de governabilidade do Estado. O Estado o Estado está lá, é permanente. O governo ele é transitório, entram e saem governos de acordo com as necessidades do grupo social, que a gente também pode chamar de eleições. A cada eleição a gente muda ou mantém o governante, dependendo da atuação dele. No Brasil, nós vivemos o chamado Estado moderno. O que é esse Estado moderno? O Estado moderno é o Estado que atende a uma particularidade fundamental, digamos assim. Ele, para existir como Estado moderno, responde à dita ordem jurídica, que é a existência dos três poderes, que a gente discutiu em sala: legislativo, executivo e judiciário. Com a existência desses três poderes, não permite que o poder do outro sobreponha-se sobre os interesses coletivos. Um necessita do outro para mediar o que tem sido decidido. Enquanto que o legislativo cria a lei, o judiciário julga as leis e o executivo somente, então, sanciona, sendo o caso, ou veta, se for também o caso. Ainda sobre o Estado moderno, a gente vai ver em Weber que esse Estado moderno ele também atende à perspectiva de dominação. Opa. E essas formas de dominação, nós vimos como principalmente três fatores. É a dominação racional legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. Na dominação carismática, os dominados eles se deixam governar pelo carisma daquele que os dominou. É alguém que ganha as pessoas pelo seu carisma, a liderança nata, digamos assim. A dominação tradicional é aquela dominação onde os dominados não têm a oportunidade de escolher o seu dominador. A escolha do Papa, por exemplo, não conta com a participação de todos os católicos. É um tipo de dominação tradicional que passa em uma forma ritualística pré-determinada que não conta com a participação dos dominadores. E a dominação racional legal, que inclusive é a que a gente vivencia no Estado moderno, é a dominação que o dominado, né, o povo, elege qual é a forma mais racional, qual é a forma mais interessante e legalizado de se escolher o seu dominador. Em outras palavras, nós escolhemos quem nos domina a cada 4 anos. É isso? A dominação racional legal. Além disso, nós vemos também que o Estado é a única instituição que detém o monopólio do uso da força. Em toda a sociedade, somente o Estado tem o direito de usar da violência para resolver conflitos. E a gente viu isso na exemplificação da polícia. A polícia, que é uma instituição que é um braço do Estado,
é o único órgão que tem o direito de exercer o uso da força. Então, há um monopólio de uso do poder. Ademais, nós vimos que existe mais de uma forma de governo. Nós vivemos aqui no Brasil uma democracia presidencialista, mas existe o parlamentarismo, existem as monarquias, existem outras formas de governo, que não são especificamente importantes para o nosso assunto agora, mas que é interessante que vocês tenham compreensão de que há outros modos de governabilidade, certo? Por fim, nós vimos a questão da cidadania política como um instrumento, né, o uso das nossas capacidades ou intenções políticas na proposição e reorganização do Estado ou da própria sociedade. E lá no finalzinho a gente vai ver também que a democracia moderna, as nossas regras, nossas leis, nossas compreensões de certo e errado, elas pertencem ao que a gente vai chamar de contrato social. A nossa democracia, as nossas regras, elas fazem parte de um grande acordo social, onde nós, indivíduos da sociedade, aceitamos vivenciá-lo, perpetuá-lo, reproduzi-lo e dar seguimento a essas regras para um bom convívio. Bom, galera, era isso. Desejo a vocês uma ótima prova, que a gente possa ter aí um fim de ano bem sossegado, que vocês possam entrar de férias, a gente, que a gente possa entrar de férias o mais sossegado possível, beleza? É isso, um abraço, até. E aí, man?